Você já suou frio, ficou falando acelerado, ficou com o corpo todo tensionado, ou então com a boca seca quando teve que enfrentar algum problema ou alguma situação nova? Pois é, isso tem nome e atende por ansiedade. E é sobre ansiedade que a psicóloga Roberta Irineu Valente falou no vídeo de hoje. Salve, salve! Meu nome é Renato Neto, sou fotógrafo, videomaker, tenho vida fora da depressão e tô na envelhecência. Nesse canal eu me proponho a falar sobre fotografia, vídeo, depressão, velhice e outras coisas. Se você gostar do vídeo, já tasca o seu like e assina o canal caso ainda não esteja inscrito ou inscrita. O vídeo de hoje foi gravado no Jardim do Museu da República, aqui no Catete, Rio de Janeiro, que é um lugar maravilhoso para você sentar, pensar na vida e relaxar. Bora pro vídeo. Meu nome é Roberta Irineu Valente, sou psicóloga clínica e hoje nós vamos falar sobre ansiedade, o mal do século. Hoje nós estamos com muita dificuldade de aceitar que a ansiedade faz parte do nosso dia a dia, faz parte da vida. Por exemplo, fazer uma prova, entregar resultados, ter um encontro amoroso, provoca em nós uma expectativa e uma ansiedade super natural, super normal. Ansiedade e medo podem ser úteis na nossa vida. Medo, ela está ligado à sobrevivência. Por exemplo, se vem algum animal para nos atacar, precisamos sair correndo. Se vem um assaltante, o que a gente faz? Ou luta ou foge. A ansiedade prepara a gente para algo que está por vir. Por exemplo, eu tenho uma prova amanhã, uma entrevista de emprego. A ansiedade te prepara para enfrentar essas situações. Sabe o que acontece? Que apesar de ser desconfortável de sentir a ansiedade, ela pode nos preparar para algo que vai acontecer. Nos prepara para reagir. É super normal termos um nível de tensão. Essa é uma resposta que temos em frente a uma ameaça. Se tem uma ameaça, tenho que me preparar para sair dessa situação. Aí nós chamamos de luta ou fuga. Essa ansiedade acaba refletindo em nosso corpo, é um reflexo, como um ataque cardíaco, a sudorese, enfim, algumas sensações corporais. Sabe o que é interessante? Que o medo ele está ligado ao presente. E a ansiedade ela está ligada ao futuro. A ansiedade é um medo subjetivo. O que muitas vezes poderíamos lidar com mais normalidade pode ficar em excesso, que é difícil de controlar. É quando a ansiedade acaba nos adoecendo e virando um transtorno, como a ansiedade generalizada, o toque, a síndrome do pânico. Algo interessante em relação à ansiedade é que temos gerado muitas expectativas por algo que vai acontecer, mas ela acaba vindo carregada por algo negativo. Por exemplo, com medo de se expor, ou falhar em algo, ou fazer algo, né? Então esse pensamento ele vai funcionando como um circuito, que é difícil de parar. Sabe o que tem assustado na ansiedade? É que quando você quer controlar, percebe que não tem domínio ou manejo nenhum para lidar com a demanda da sua ansiedade. Você quer parar e se intensifica mais, pois você percebe que não sabe como, não conhece como diminuir essa aflição que sente. Pensar positivo pode ajudar de alguma forma nesse controle. Aí que acontece? Essas tentativas começam a gerar frustrações e a piorar. Uma das formas que podemos começar a colocar a ansiedade no seu devido lugar, ou é pela confrontação, ou desviar o do foco. Pois se você começa a pensar numa saída, num contexto ansioso, a tendência é piorar. Claro que eu citei é só um aspecto, porque a ansiedade que adoece precisa ser tratada. A ansiedade tensa, ela se manifesta com muita força, intensidade, sofrimento. Essa ansiedade que nos traz um sentido de sobrevivência, ela pode nos adoecer. Quando a ansiedade fica intensa, quando ela se manifesta com muita força e traz sofrimento intenso, ou quando a gente começa a olhar as situações de uma forma irrealista, que não está vinculado com a realidade, que é uma percepção inadequada ou prolongada, duradoura, demorada, e a sua reação diante das situações ela é desproporcional à situação que se apresenta e que pode prejudicar a sua vida, viver de uma forma disfuncional, aí sim, aí essa ansiedade te adoeceu e precisa ser tratada, porque às vezes ela atinge um extremo tão alto, com um período prolongado,
que impede a pessoa de viver de forma satisfatória. Pode ser uma condição que chamamos de transtorno de ansiedade. E quais são as formas de tratar a ansiedade? É interessante procurar uma assistência médica, né? Você pode procurar um psiquiatra ou começar a fazer uma terapia, né, com um psicólogo. Eu vou citar algumas dicas para controlar a ansiedade, para te ajudar nesse processo. Às vezes precisamos procurar organizar a nossa rotina diariamente, precisamos investir aí no autoconhecimento. Que tal procurar entender os seus pensamentos e sentimentos? Aprender a controlar a própria respiração. Desconfie dos seus pensamentos negativos. Comece a avaliá-los. Não se exija tanto assim. Às vezes estamos exigindo tanto de nós que essa ansiedade ela aumenta. Então essas são dicas que a gente pode usar no nosso dia a dia. Se a ansiedade começar a bater, comece a olhar para si, comece a procurar possibilidade de sair dessa situação.